Isaías 62, versos 6 e 7. Corra para seu quarto e ore. Isaías 62, versos 6 e 7. Ó Jerusalém, coloquei sentinelas sobre teus muros, que jamais deixarão de estar atentos, dia e noite sem descansar. Para vós, vigiai, que clamais incessantemente a Yahvé. Deixa eu corrigir aqui, porque esse é um português arcaico. No português novo deveria ser, para vos, né? Vigiais, vocês, tá assim, vocês que clamam incessantemente, Senhor. Agora, como é um português, para vós, vigiais, que clamais incessantemente. Então não é errado, é um contexto de um português mais diferente. Então, se fosse na NVI, estaria assim: para vós que vigiais, que clamais incessantemente o nome do Senhor, não deem a ele trégua. Agora eu parafraseei o texto para ficar um pouco mais claro. Por que eu estou falando isso? Porque já teve várias vezes que eu li esse texto, algumas pessoas não entenderam como ele é colocado. Aqui é um português colocado de forma diferente. Mas está aqui, ó. Não deixes que o Eterno descanse, até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo todo. Espírito Santo, obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado pelo privilégio de ser tua voz aqui. Fale, Pai, aos nossos corações. Amém. Meus amados irmãos, nunca devemos nos esquecer que o Deus Todo-Poderoso governa o mundo. Ele não é um Deus ausente. Sua mão está sempre regulando os negócios humanos. Em Salmo 11, versículo 4 diz: seus olhos examinam os filhos dos homens. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se Deus governa o crente, governa a igreja, tem uma pergunta muito importante em cima disso. Você sabe como Deus governa a igreja? Bom, como você governa a sua casa? Como você governa seus filhos? Já ouviu aquele ditado, cada casa é um caso? Tem casa que dorme mais cedo, tem casa que dorme mais tarde, tem casa que almoça mais cedo, outra mais tarde, outras têm um costume disso, outras daquilo outro, tem umas que você chega lá, tem um cachorro que ela diz que é filho, então você deixa o cachorro pular no vizinho, lamber a boca do vizinho, do visitante, mijar, e você fala assim, olha, a casa é dele. A casa é do seu filho também, mas nem por isso você deixa seu filho tirar a calça e fazer xixi no visitante aí. Porque você vê na internet, não se esqueça que a casa é dele. Uai, mas educação cabe até para cachorro, não cabe não? Você entra em algumas casas, o cachorro pula na sua cara, lambe você, faz xixi em você e o vizinho, ai, é totó, sai daí. Teve um que ficou bravo que eu chamei o cachorrinho dela de totó. Falou, meu filho, eu falei, pode ser, irmão. E só de eu estar falando assim, já tem gente que se chateia, né? Hoje não está fácil ser, né? Vou te falar uma coisa. Mas contudo, como que Deus governa a sua igreja? Como que Deus governa o seu povo? A pergunta é, como que Deus governa o crente? Preste muita atenção. Deus governa a sua igreja só de uma maneira. Deus governa o seu povo só de uma maneira. Deus governa a igreja pela oração. Deus governa o crente pela oração. E Deus governa seus ministros pela oração. Então preste atenção nisso. Se Deus só governa pela oração, uma igreja que não ora, não é governada por Deus. Um crente que não ora, não tem o governo de Deus. Um ministro do evangelho que não ora, não tem o governo de Deus. Homens são fracos e falhos. Os que não oram são mais fracos e falhos ainda.
Nunca ouça um homem que não ouve Deus. Homens não são de confiança. Os que não oram, menos ainda. Nada, olha o que eu vou te dizer. Porque se você ouvir qualquer coisa na internet ou de outra pessoa, fora isso, em qualquer tempo, o mais importante para Deus é a oração. Nada é mais importante, escute o que eu vou dizer, nada é mais importante para Deus do que a oração ao lidar com o seu povo. E por que você precisa entender isso? Irmãos, me causa espanto que em alguns lugares a igreja do Senhor esteja virando uma espécie de teatro cultural, um simulacro. Em algumas igrejas eles põem um ponto no seu ouvido. Isso ainda não aconteceu no Brasil, mas vai acontecer logo. E eles falam assim, olha, está aqui, ó, pastor, aqui, é porque nós temos programa na televisão, temos os nossos canais na internet, o Instagram. Então é o seguinte, o senhor fica e prega com esse ponto, você prega com ponto. Aí, agora dá um passo para frente. Agora levanta a mão que o rapaz vai tirar a foto. Agora fecha o olho, agora abre o olho, agora faz um sorriso. Agora vai um pouco para trás, agora faz um outro gesto. Agora você fala, eu só tenho uma voz na minha cabeça na hora que eu prego. Ou então outros falam assim, olha aqui agora nós vamos fazer um culto gravado. Então gente, quando pedir para levantar a mão, você levanta a mão. Quando pedir para abaixar, você abaixa. Porque nós vamos fazer vídeos para o YouTube. Ou então já tem uns que são profissionais que sentam e falam, pessoal, então vamos lá gravar? Beleza? Vamos? Uau, beleza. Olá, glória a Deus. É um teatro. Ou seja, é uma profissionalização do ofício espiritual. Eu posso ter uma equipe bem treinada, e Deus quer que isso seja. Eu posso ter toda a tecnologia na minha igreja, e não tem nada de errado, e nunca vai ter. Deus quer que tudo tenha excelência. Mas tem uma coisa que não vai mudar: a maneira de acessar a Deus. As coisas de Deus é do jeito dele. Coisas espirituais continuarão sendo espirituais. Me lembro os profetas de Baal que simulavam até chuva, simulavam até fogo para parecer-se de Deus. Era uma espécie de teatro, eles se cortavam. Era um teatro, mas Elias vem e acaba com o teatro. Acaba com a farra. Lembra, Uzaque tentou fazer um teatro para levar a arca de Deus, põe num carro de boi. Se fosse hoje, eles colocariam uma caixinha de música dentro da arca. Pintaria ela e chamaria de carnaval. E Deus acabou com o teatro deles quando Uzá morreu. Não era para colocar a arca num carro de boi, não era para levar daquele jeito, tinha que ser do jeito dele, nas costas, porque aquele avivamento era de Deus, não era de Davi nem de Uzá. Nada é mais importante para Deus, olhe, nada é mais importante para Deus do que a oração, ao lidar com o seu povo. Isso significa que fracasso na oração é fracasso em todas as áreas da nossa vida. Significa que se fracassarmos, se formos fracos no ofício da oração, seremos fracos em todo o resto. Por que eu estou dizendo isso? A oração, gente, é a nossa principal arma de batalha. Como assim? Veja, nós temos muitas armas de batalha. Nós temos o nome de Jesus, nós temos o sangue de Jesus, nós temos a fé, nós temos a palavra, nós temos as mãos de Deus. Mas quem desata todo isso que eu falei? Sem oração você não desata o nome de Jesus. É em oração que você ativa o nome de Jesus. É em oração que você ativa o sangue de Jesus. É em oração que você move a fé. É em oração que você move as mãos de Deus. É em oração que você tem revelação da palavra. Ou seja, a oração é a principal arma de batalha. É em oração que todas as outras armas funcionam. Sem oração nós estamos à mercê. Mas existe um problema. Quando você prega sobre essa maior e mais poderosa arma de batalha
e a primeira e a principal arma inicial de todo avivamento, a maioria das pessoas entendem assim: está pregando para intercessão. E eu vou em algumas igrejas e falo: uau, pastor, minha equipe de intercessão amou. Porque as pessoas pensam que, olha, eu não oro, mas é porque eu não sou da intercessão. Como se oração fosse um ministério da igreja. Pois a oração não é um ministério. Os irmãos da intercessão entenderam, mas todos deveriam entender. Veja, Atos capítulo 6, versículo 4 diz: quanto a nós, nos dedicaremos, olhe bem, à oração e ao ministério da palavra. Presta atenção, oração é um ofício, palavra é um ministério. Oração é um ofício de todos, palavra é um ministério de poucos. Poucos vão subir aqui e pregar, todos devem orar. A Bíblia nunca chamou oração de ministério. Ela nem compõe um dos 5 ministérios, porque ela é um ofício de todos, até uma criança deve orar. Então, por favor, não tenha oração apenas como uma coisa para aqueles que têm o dom de intercessão. A intercessão é um tipo de oração e não um ministério de oração. Intercessão é um tipo de oração compassivo, de compaixão, daquele que se condói, daquele que entra na brecha. Isso é compaixão. E é lindo esse ministério. No entanto, preste muita atenção nisso. Nem sempre uma intercessão vai resolver o seu problema. Tem coisa que Deus vai dizer: vem você falar comigo. Quem intercedeu por Jacó? Ah, se ele não luta com Deus, nenhuma intercessão mudaria a vida de Jacó. Quem intercedeu por Moisés? Se ele não tivesse subido o monte, nada mudaria, ele teve que topar a Deus. No entanto, se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Tem coisa que Deus vai dizer: vem falar comigo. Manda recado, não? Então uma irmã mandou, escreveu: pastor, está aqui, ó, eu tenho tanta coisa que o senhor poderia orar por mim. E falou: está aqui, ó, pedido. Eu falei: minha irmã, eu sou seu pastor, não sou seu guru. Vamos orar, irmã? Não, pastor. Sim, eu também vou orar, claro, mas o senhor está aí para isso. Em outras palavras, ela está querendo dizer: o senhor é pago para isso. Eu disse: minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. O problema é seu, as dores são suas, as lutas são suas. Se você não consegue dedicar tempo para orar por isso, toma aqui seu pedido. Agora eu posso orar junto com você. Vamos orar junto por aquilo que você quer? Vamos gastar junto nisso? Teve uma outra que escreveu no Face: Senhor, fala comigo. Que raio de crente é esse, gente? Aí eu sou treteiro, fui no comentário: serva minha, eu não tenho Facebook. Vai orar. Aí ela pôs uma cara de brava, um emoji de brava assim. Eu pus um de doido embaixo. Cara feia para mim é fome, irmão. Pensa num cara que não tem medo de cara feia. É 2 trabalhos. Sabe qual é o nosso problema hoje? É que nós passamos a tratar pastor. Quando eu digo nós, entenda que eu não estou falando de você, tá? Mas alguns por aí olham para o pastor como uma espécie de guru. O cara tinha um pai de santo lá no mundo, ele vem para a igreja e trata o pastor como um. Então quando ele fica no pé do pastor pedindo oração, ele está falando: pastor, dá um passe aí. Ou então ele tinha uma cigana, a mesma coisa, falar: pastor, leia minha mão, porque ele mesmo não ora. Ele mesmo não quer falar com Deus, então é mais fácil ele pedir um passe. Pastor, leia a minha mão, que é um outro modo que os crentes falam: pastor, só tem uma palavra de Deus para mim. Eu falei: tem.
Aonde? Falei, abra sua Bíblia. Vê, quando o cara vem para você e fala, pastor, revela minha vida, ele está falando, lê minha mão. Então quando o cara fala, pastor, estou te ligando porque eu preciso que o senhor ore por mim nisso. E ele não ora, mas ele corre atrás. Talvez você está dizendo, pastor, dá um passe aí que eu estou indo ali fazer um negócio. Sabe por quê? O tempo que você gasta comigo, e não porque temos preguiça para isso, mas o tempo que você gasta de gabinete, ou com qualquer outro pastor, 2, 3 horas por semana, ou uma, sei lá o tempo que você gasta, ou no WhatsApp, você poderia gastar o mesmo tempo com Deus, porque o seu pastor não pode fazer nem 0,0000% do que Deus poderia fazer. Se você orasse em 15, 20, 10 ou 1 hora, ele responderia na hora. Então incomodar a Deus é difícil, porque você tem que topar Ele face a face, olhar no fundo do olho dele e não pode mentir. Então nem todo mundo quer topar com Deus, porque sabe que não dá para esconder as coisas. O secreto não é para qualquer um. Mas essas coisas, meus irmãos, estão no nosso subconsciente. Nem percebemos que os motivos de não orarmos é isso. É que topar a Deus não é fácil. Estamos desnudados, estamos nus diante de seus olhos. Então é mais fácil ter um guru. O povo de Israel falou, Moisés, por favor, vá você falar com Deus. Mas deixa a gente quieto aqui. Vai lá e fale você com Deus por nós. É mais fácil, né? Mas eu quero te dizer, irmão, que o véu do templo se rasgou. O mesmo acesso que eu tenho a Deus, você tem. O mesmo lugar que eu entro, você entra. O mesmo Espírito que mora em mim, mora em você. O mesmo que fala comigo, fala com você. Nós temos um sacerdócio chamado universal. O mesmo nível espiritual que eu tenho, você tem. Eu tenho funções espirituais diferentes que você, mas não autoridade maior que você diante de Deus. A minha autoridade espiritual é administrativa e eclesiástica. Deus me colocou uma missão de ser uma autoridade administrativa sobre a igreja que eu sou pastor, e o seu pastor sobre você. Mas não significa que ele é maior que você diante de Deus, e nem que ele vai ser o sumo sacerdote de hoje, porque hoje você tem um sacerdócio universal, que quer dizer o quê? Que eu tenho acesso a Deus, faço os meus sacrifícios a Deus, minhas orações a Deus, Ele me ouve, e quando eu chego aqui, eu estou debaixo de uma autoridade eclesiástica, administrativa e espiritual, para a coisa não virar bagunça. Mas espiritualmente, eu tenho que consultar a Deus. Mas por que nós não fazemos isso? Você precisa entender isso. Qual é a figura do seu pastor diante de você? A figura do seu pastor é isso, seu pastor. Ele vai apresentar você diante de Deus. Ele é a sua autoridade eclesiástica, administrativa, que a Bíblia chama de autoridade espiritual. Assim como o prefeito, assim como o presidente da república, assim como seu patrão, seu professor, seu médico é autoridade sobre o seu corpo. Quem é autoridade sobre a sua vida espiritual é seu pastor. Agora você precisa do seu pastor para dobrar o joelho na sua casa e orar? Mas tem gente que pensa que, e não, ele quer pensar assim porque é mais cômodo. Pastor, você é meu pastor, o senhor pode gastar hora por mim orando? Aonde? Lá na sua casa. Mas e você, vai orar em casa? Não, eu não, mas você tem que orar por mim. Então não é um pastor que você quer, é um guru, é um pastor cigano, é um passe que você quer. Veja os irmãos se não é assim que nós tratamos hoje essas questões espirituais. Quando o crente ora, ele dá menos gabinete, porque ele ouve a Deus. Quando ele ouve a Deus, ele melhora como marido, ela melhora como esposa, melhora como filho, e os problemas vão diluindo, ele vai tendo mais maturidade, vai tendo mais sabedoria, e vai diminuindo a dor, a angústia, o sofrimento do pastor dele. Significa que
A falta de oração, ela traz a imaturidade dos crentes, aumenta os seus problemas, aumenta suas brigas em casais, aumenta a sua falta de sabedoria para lidar com os filhos, aumenta a sua falta de sabedoria para lidar em questões financeiras. A oração traz sabedoria para tudo isso. E agora quando você vem à igreja, você não vem se preocupando com a música que está cantando, ou com a roupa do irmão, você vem porque você já tem um altar para Deus na sua casa. Então não importa se o do lado está murmurando, tá, você está aqui, ó, só recebendo, porque você já tem um altar para Deus na sua casa. E aí fica uma pergunta: é possível viver sem orar, gente? Responda. Eu vou te dizer por que não é. Pastor, o senhor vai deixar a gente em crise? A ideia é essa. Escute bem. Você sabe qual é a diferença de um demônio e de um anjo? De um demônio e de um anjo? É a cobertura. Porque um demônio é um anjo com cobertura errada. Quem cobre um demônio? Quem cobre um anjo? Pronto. Agora você sabe qual é a diferença de orar e não orar? É porque orar e não orar não muda muita coisa. Porque o silêncio na hora certa é uma resposta a todas as perguntas. E também falar na hora errada é a resposta. E calar também é falar. Já ouviu aquele ditado que quem cala, então calado também fala, com os olhos e com o silêncio. Então orar e não orar não muda muita coisa diante de Deus. Vou te explicar. A falta de oração é oração ao Deus errado. É grave, gente. Começa assim: se o meu povo, que se diz crente, se humilhar e orar. Então, o crente que é humilde, ora. O crente que não é humilde, não ora. Se humilhar e orar. Como assim, pastor? Me explica. Vou te explicar. Quando eu não oro, eu estou orando. E o que eu oro quando eu não oro? Vou te dizer. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse: quando orares, diga assim: Pai Nosso que estais no céu. Então, quando eu não oro, eu estou dizendo que Deus não é o meu Pai. Jesus continua: venha a nós o teu reino. Então, quando eu não oro, eu estou dizendo: não venha o teu reino. Porque essas coisas eu oro e faço em oração. Então a falta de oração é orar. Quando eu não oro, eu estou dizendo coisas piores. Por exemplo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Quando eu não oro, olha, Jesus diz que em oração eu descubro a vontade de Deus. Amém? Então quando eu não oro, eu estou dizendo a Deus: não quero saber sua vontade para a minha vida. Quem cala, fala. Então a falta de oração é oração. Para Deus é. Eu estou dizendo tudo que a minha boca não tem coragem de dizer. Eu estou dizendo para Deus: quando eu não oro, eu oro e dizendo: Senhor, não quero saber sua vontade. Quando eu não oro, eu estou dizendo: não pedi sua opinião. Quando eu não oro, eu estou dizendo: não quero ser guiado pelo Espírito. Quando eu não oro, eu estou dizendo: não preciso de milagre. Quando eu não oro, eu estou dizendo: não quero nem a salvação da minha família. Quando eu não oro, eu estou dizendo: não creio que antes de consultar o médico eu posso receber um milagre. Quando eu não oro, eu estou dizendo: não quero ser cheio do Espírito. Quando eu não oro, eu estou dizendo: não quero intimidade. Quando eu não oro, eu estou dizendo: não quero revelação da tua palavra. Quando eu não oro, eu estou dizendo: não quero assunto com Deus. Então você vai perceber que a falta de oração é oração ao Deus errado. Quem é o Deus que nós oramos quando não oramos? Nós. Porque se eu não quero a vontade de Deus, eu tenho a
ou a do diabo. Se eu não quero ser guiado por Deus, eu sou guiado quando oro, então quem guia a minha vida? Eu ou o diabo? Vê? Não orar é orar ao Deus errado. Porque o crente que ora, ele está dizendo: Senhor, eu não posso sair daqui sem a sua direção. Ele é tão humilde que ele depende de Deus, então ele não faz nada sem orar. Jesus, para ser tentado, orou 40 dias e 40 noites. O próprio Deus encarnado. Nós somos tentados todos os dias e muitas vezes até atentados. E não oramos, somos melhores que Jesus. Jesus, para escolher 12, orou. Nós escolhemos, compramos, vendemos, fomos, voltamos, mudamos e não oramos. Então esses dias eu vi um pastor virou modinha, caixinha de pergunta, e aí os caras que dão muita opinião, uma hora erra. Alguns erram mais. A única parte que você não erra é quando prega a Bíblia. E quando a palavra fala, não tem erro. Opinião é opinião, gente. Cada um é responsável pela sua. Aí perguntou para um pastor: pastor, eu não consigo orar, eu estou frio espiritualmente, como que eu tenho que fazer? A pessoa estava desesperada, sabe o que? Ele falou assim: irmã, relaxa. Nossa ligação e nosso relacionamento com Jesus é pela fé. Então não fica encanada com esse negócio de não conseguir orar, de ser frio. Ó, ele quase falou que oração é coisa de fariseu, ou saduceu, ou filisteu. Não vai demorar muito, pode esperar uns 6 meses, no máximo, vai vir alguém dizendo o quê? O seu relacionamento com Jesus é pela fé. Então nem oração, para com esse negócio de oração. Porque jejum já estão falando. Não vai 6 meses. Então se o Jesus, Deus em carne, orou, ele era um religioso. Porque agora nós estamos vivendo o evangelho assim, de prateleira. Vai lá, pega o que você escolhe. Evangelho é à la carte. Então a falta de oração é oração, gente. Então o tempo que você gasta orando ao Deus errado, ore ao Deus certo. O tempo que você gasta, vai pastor, é porque veja, a nossa vida é corrida. Veja, essa é uma mentira satânica. Vou te provar. Essa geração de smartphones, Smart TV, PlayStation, Xbox, WhatsApp, Netflix, seriados, filme de 4 horas, só vai provar uma coisa, que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. Não é falta de tempo. Então esses dias eu falei: Senhor, eu vejo o seu espírito na igreja primitiva. Em Atos 2, em Atos 8, em Atos 14, eu vejo o seu espírito nos grandes avivamentos. O Senhor amava mais a eles do que a nós? Ele falou: não, mas com certeza eles me amavam mais do que vocês. Você sabe por que eu oro tanto? Porque toda vez que eu não oro, a minha condição humana se revela. Quem tem problemas emocionais? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Desde Adão, todo mundo tem um espírito chamado rejeição. Quando o nosso pai errou e fomos mandados embora do jardim em Adão, nós temos um espírito de rejeição natural. Em Malaquias 4:5 diz: converterei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, para que eu não fira a terra com maldição. Então todo ser humano tem rejeição. E esse é o grande problema do mundo. E quando você não ora, o espírito de rejeição salta. E a rejeição, ela tem muitos tentáculos. Ela é disfarçada de comiseração, que é o que a gente chama de vitimismo. Ela também é disfarçada de ego, que é o que a gente chama de
de vaidade, ela também é disfarçada de orgulho, ela também é disfarçada de falsa humildade. Então tem gente que fala assim, eu não dou conta, também é orgulho. Por isso que a Bíblia diz que pensar mais de si é pecado, e pensar menos de si também é pecado. Funciona o seguinte, se você pensar mais de si, você está pecando porque Jesus morreu por você, e não você morreu por você. Tem gente que ele queria fazer parte do sacrifício da cruz, ainda bem que Deus não deixou. Ô Senhor, deixa eu carregar um pouquinho essa cruz. Mas ainda bem que Deus não deixou. Então preste atenção nisso. Agora, eu não posso pensar mais de mim do que de fato é, porque Jesus que morreu por mim. E eu também não posso pensar de mim menos do que eu sou, porque Jesus morreu por mim. Então eu não tenho tanta importância, porém eu tenho importância. Não é igual alguns aí que falam, Deus não está nem aí para o homem. Se não tivesse, ele não teria se feito morrido por ele, e etc, etc. Mas eu não sou mais do que penso, e nem menos do que penso. Agora é a oração que traz esse start na nossa mente. É a oração que faz você entender que, olha, isso aí que você está pensando de você é ego, viu? Esse culto que você está fazendo para você é ego, isso aqui não é assim. Menos. Ou também quando você vai se depreciando, eu falo, mas também não. Ei, não se diminua tanto, o meu espírito está dentro de você. É a oração que dá esse equilíbrio, que equilibra, que faz a rejeição não te esmagar e nem te matar de ego. Então a oração, gente, ela leva você ao nível de maturidade, primeiro, para conhecer quem você é em Cristo. Quem ora, você pode xingar ele do jeito que for. Você pode tentar diminuir ele, ou tentar elogiar ele. Ele não se infla e nem se sente humilhado. Ele é aquilo. É Cristo nele e ele em Cristo. Então eu volto a perguntar. Se você piorou depois de 5 anos de crente, 10 anos de crente, como que alguém tem o Espírito Santo e ele vai piorando e não melhorando? O cara vira crente, ele não melhora como marido, não melhora como esposa, não melhora como aquele crente lá. Tem como, gente? Me responda. Porque quando eu estou debaixo de oração, eu vou melhorando. É o que eu costumo dizer. O tanto que você tem de orgulho é o tanto que você tem do diabo dentro de você. O tanto que você tem de humildade é o tanto que você tem de Cristo. Qual é a porcentagem de Satanás dentro de você? Mas como nos parecemos com Cristo? Demora. Eu preciso orar hoje, preciso orar amanhã, porque todo dia é uma nova vida nessa luta diária de se parecer com Cristo. Todo dia eu tenho que orar, para naquele dia eu não ter nenhuma porcentagem de Satanás dentro de mim, que é o resultado da queda, da rejeição, desde lá do Éden. Você entende o que eu estou falando? Quem está entendendo aí? É possível viver sem orar? Na realidade, é grave viver sem orar. Gravíssimo viver sem orar. Sabe por que nós somos fracos, doentes, murmuradores, ansiosos e sem fé? Põe na tela para mim Romanos 8:26. Por que os homens caem? Por que os homens caem? Vamos lá. Leia em voz alta. Foquem na palavra fraqueza. Todo mundo tem a fraqueza. Acabei de falar ou não? Então, para sempre, até Jesus voltar, você vai ter que lutar contra isso. E a luta é diária. E é em oração. Então, se você é forte, se é anjo, esquece tudo que eu estou pregando. Isso que eu estou pregando é só para gente fraca. Então, quem não ora, ele é o quê? Soberbo. Por isso que é se humilhar e
ora. Então vamos lá. Do mesmo modo, o Espírito me ajuda na nossa fraqueza. Agora, da onde vem a nossa fraqueza? Leia a preposição porque não sabemos como orar. Meu Deus. E Jesus disse para os discípulos: vigiai e orai, vírgula, para não cair. Sabe o que Jesus está dizendo em parafrase? O crente que ora deixa de pecar, o crente que peca deixa de orar. Jesus está dizendo literalmente: quem não ora, se não caiu, mais cedo ou mais tarde vai cair. Se ele não cair em pecado moral, ele cai em pecado do coração ou da mente. Se ele não cai em adultério, ele cai com orgulho, que é o pior de todos os pecados, é o ninho de todos os pecados. Lúcifer não adulterou, nem matou, nem roubou, mas virou um demônio. Então quem não ora vai cair. Ele vai cair, vai gritar com a mulher, é queda. Vai espancar os filhos, vai cair em pornografia, vai cair com orgulho, aí vai ser soberbo na igreja, vai ser orgulhoso, vai ser arrogante, não vai. Tenta mudar uma pessoa que não ora do cargo dela para você ver. Você sente dona ali, ó. Vai, pula dessa altura. O que é isso, gente? Falta de oração. Um tempo desse eu vi aquela menina que abriu, vou falar o nome, que isso aí é amplamente para toda, a Lana Holder. Até tem nome chique, né? Holder. Quase Land Rover. Ela foi na televisão e disse: eu descobri que eu sou isso e que agora Deus me disse ainda, se aceite. Bom, eu me lembrei de Lúcifer dizendo para Adão. Quando Adão caiu, Lúcifer não disse me ame, ele disse se ame. A primeira palavra do diabo para você é se aceite. É a primeira da psicologia também. Você é pedófilo, se aceite. Você é adúltero, se aceite. Você é isso, aquilo outro, se aceite. Essa é a voz da serpente. É a mensagem expositiva do diabo no seu coração. Na oração você nunca se aceita. Na oração você fala: Senhor, eu não me aceito ser mentiroso. Eu não aceito ser adúltero. Eu não aceito gritar com a minha esposa. Eu não aceito ser isso. Eu não aceito. Gente, é uma luta tão louca em oração contra a carne. Mas só quem ora sabe disso. Quem não ora está se amando. Ele canta com grande estu na frente do espelho. Ele canta: preciso de mim, distante de mim, Senhor. Ele arrota em línguas. Porque se o cara não ora, ele deve ser bom demais, porque até Jesus orava. É muita paixão por si mesmo. É muito culto ao diabo. A ideia é que você entenda, em primeiro lugar, a gravidade de não ter uma vida de comunhão com Deus. Por que não tem vida cristã sem oração? Pelo mesmo motivo que não tem relacionamento sem comunicação. Marido e mulher que não se falam, não continuam casados. Nenhum relacionamento sobrevive sem. Tá bom, pastor, então me responda umas coisas. Deus é soberano? Tudo que é argumento que você for dar, eu já respondi. Deus já sabe o que eu quero? Sabe. Deus entende o que eu quero? Entende. Então por que eu tenho que orar? Bom, deixa-me te explicar. Eu não oro para fazer Deus saber o que eu quero. Eu oro para sujeitar minha carne a não atrapalhar o que Deus tem para mim. Deixa-me te explicar como que isso funciona. Mesmo Deus prometendo, e havia uma profecia que Deus livraria o povo de Israel do Egito, eles ficaram 400 anos escravos no Egito, e tinha uma profecia. Mas por que eles ficaram 400 anos escravos? Deus gosta de ver o povo sofrendo? Então por que ficaram 400 se ele prometeu? Dá logo o libertador. Eu te respondo. Na própria afirmativa de Deus está a resposta. Moisés, desce no Egito, porque eu ouvi a oração do meu povo. Por que eles ficaram 400 anos escravos? Porque não oravam. E Deus não fica fazendo apostinha com você não. Birrinha, se o senhor não fizer isso também, se o senhor fizer, Deus fala, só faz um joinha assim, ó. Tá bom, continue. Você acha que Deus está fazendo apostinha?
também agora eu estou magoado, eu estou chateado com Deus, eu esperava Deus. Faz parte do tratamento dele a você, até o silêncio dele. Então continue esperneando, só vai atrasar o plano de Deus na sua vida. A gente pensa que Deus está apostando com ele. Tem gente que pensa que Deus faz aquele jogo de comprar e vender. Sabe o que você está querendo dizer quando você age assim? Que Deus é um subordinador e você é um subordinado. Que Deus é corruptor e você é o corrupto. Que Ele compra a sua fé, que Ele compra a sua adoração, lhe dando as coisas e você ficando feliz então. Então Deus fica fazendo esse joguinho. Vou te dar isso que aí você me busca, vou te dar aquilo outro. Deus não faz assim não, gente. Ele não é corruptor, Ele não é Odebrecht, que corrompe você com bênção. Ele dá isso porque Ele ama. Ele recompensa aqueles que o buscam porque Ele ama. Não é corrupção não, gente. Não existe essa postinha com Deus não. Senhor, se o Senhor me der isso, eu te dou isso. Deus fica olhando e fala, ó, até hoje eu nunca conheci uma pessoa que fala, se Deus me der esse dinheiro, eu dou o dízimo. Deus é o contrário, fala, pisa na água que depois eu abro a água. É diferente. Eu falo, você acha, ei, você somos falhos, você somos mentirosos. Deus não tem que provar nada para você. Pisa que eu abro, meu filho. Não vem ficar prometendo coisa para mim, não, que quem mente é você. Quem promete e não cumpre é você. Então uma oração, gente, ela vai nos instruindo a sobrevivência espiritual. Você vai identificando suas batalhas, até sabendo o que vem do diabo ou não, e sabendo o que vem de Deus. Que escola é a oração? Eu gostaria de concluir aqui, dizendo o seguinte: como Deus ajuda os homens? Eu sei que é pesado o que eu vou dizer aqui, mas é verdade, gente. Eu já fui um pastor que não orava. Em uma pesquisa feita nos Estados Unidos, mostrou que 90% dos crentes simplesmente não oram. Dos outros 10%, 98% dos outros 10% só oram entre 10 a 15 minutos. É triste. Se isso é verdade, deixa-me te dizer uma coisa. Aonde nós vamos chegar com o cristianismo sem comunicação com o Espírito Santo? Fala para mim. Que Deus apieda-se de nós e nos ensine a orar. Mas para orar tem que começar orando. Como que eu oro, pastor? Orando. Como que eu paro de pecar? Parando. Então para orar tem que começar a orar. Chegou uma hora na minha vida, um tempo na minha vida que eu não conseguia orar. Fiquei mais de anos sem orar. Então minha oração se limitava ao seguinte: dobrava o joelho e orava, Senhor, não sei o que. Quando eu olhava no relógio, deu 5 minutos, para mim era muita coisa. Mas aquilo me feria. Porque eu sempre me apeguei na oração como uma conduta. Minha mãe partiu para o Senhor em janeiro. E a minha história com a minha mãe é amplamente conhecida. Mas não teve um dia na minha vida que eu não orei pela conversão da minha mãe. E o meu medo era, Senhor, não deixa minha mãe morrer sem ser salva. Ela morava na fazenda Rio Grande. E uma vez minha esposa, eu e meu filho, estávamos no carro, minha neném, ela bem neném ainda. E a vizinha ligou e disse, corre, porque sua mãe está com a arma na cabeça, vai se matar. E quando eu cheguei, tinha a polícia lá na porta, e a polícia olhando de longe, e lá dentro você via ela com a arma na cabeça. E a polícia, minha esposa e meu filho, minha filha ficaram dentro do carro. E a polícia disse, se o senhor entrar, ela dá um tiro no senhor. Se nós entrarmos, ela for dar um tiro, a gente tem que reagir. E agora, a gente entra ou não? Falei, deixa que eu entre. O senhor está ciente do perigo?
ela está surtada, ela vai lhe dar um tiro. Falei, eu vou entrar. E eu arrombei a porta. Eu falei para a polícia, não entre, deixa que eu entre. Porque se ela atirar... Gente, eu sinceramente, a hora que eu entrei, ela veio com a arma. E eu abracei. E eles correram e já pegaram aquilo. E eu disse, eu te amo. Ela disse, eu não quero seu amor. Vocês não podem me amar. A minha mãe abandonou a gente quando eu tinha 9 anos. Meus irmãos todos pequenos e foi embora e não voltou nunca mais. Eu morei numa caixa de papelão como mendigo na rodoviária do Gama. E todo dia à noite eu cobria a caixa e dormia. E eu orava ali e falava, Senhor, eu quero a minha família. Então eu vendia água, eu engraxava sapato, eu pedia esmola. Com 19 anos de idade eu não sabia ler e escrever. Fui concluir estudos e aprender isso depois de casado. Como que um homem que saiu desse buraco pode não orar depois, gente? É muito pecado, é muita ingratidão, é muita arrogância. Alguém que até 19 anos de idade não sabia ler e escrever, depois tem 3 best-sellers. Alguém que até os 19 anos de idade não sabia ler e escrever, depois viaja para mais de 70 países. Alguém que até os 19 anos de idade não tinha onde nada. Alguém que morou numa caixa de papelão. Alguém que foi mendigo e agora vive em família e é abençoado, tem livros em outros idiomas. É muita ingratidão, pecado no coração de uma pessoa viver agora sem orar. Que arrogância é essa? Mas eu vivi, porque eu simplesmente não consegui orar. E uma das coisas é não entender o amor de Deus por ele. Ele acha que Deus está sempre devendo para ele alguma coisa. Isso é rejeição. Ele tem uma expectativa errada em Deus. Isso é rejeição. Entendeu o que eu disse? Mas Deus fez coisas tremendas na minha vida. Reparei, isso é um testemunho também do livro Arrependimento Profundo e Eficaz, já falei aqui. Está na internet amplamente, todo mundo sabe do anjo que apareceu, me ameaçou de morte e pronto. Eu brinco, é o anjo terrorista. Mas de um tempo, as coisas foram ficando um pouco mais complicadas para mim. Não era falta de oração, agora Deus queria mais. Porque Deus quer unir ainda mais você e Ele, a ponto de você passar a ter os olhos dEle, a boca dele e dizer como Paulo, já não sou eu, mas quem vivo, e Cristo vive em mim. É o seu nível espiritual que determina seu referencial. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai por águas profundas, é o rio que começa a te levar. Quanto mais fundo em Deus, mais Ele lhe controla. Revelações sobrenaturais não entram em mentes superficiais. Coisas profundas nunca estarão em corações rasos. Então, eu agora não conseguia mais dormir. Todo dia acordava às 5 da manhã. 5 de madrugada, andava pela casa, andava para lá. E acordava às 5 da manhã, 5 em ponto, 5 em ponto. Com remédio, sem remédio, 5 em ponto. 5 em ponto. Hoje eu entendo que foi um tempo de Deus interessante e necessário. E eu ficava preocupado e falava para minha esposa, 5 horas em ponto. Tinha um pássaro que pousava na minha janela. Como é que fazia o barulho daquele pássaro? Todo dia, 5 da manhã, e alto, um pássaro desse tamanho. Parava na janela e começava a cantar. E eu acordava. 5 da manhã. Aí eu comprei melatonina nos Estados Unidos e tomava, peguei remédio, tomando e dormia. Acordava às 5 horas. Com remédio, melatonina, tudo, mais 5 horas eu acordava. Um dia eu não aguentei mais. Porque eu fui ao Senhor e disse, Senhor, eu preciso dormir. Eu só preciso dormir. O Senhor disse, o seu problema não é sono. O seu problema é fome. Falei, então vou comer. Mas não é fome de comida ou bebida. Hernani, todos os dias eu vou te acordar às 5 da manhã. Se você vai orar ou não,
O problema é seu. Mas eu não vou deixar você dormir. Sabe por quê? Porque toda vez que você quiser coisas poderosas da minha parte, reveladoras, vai ser a partir das 5. Jesus acordava alta madrugada para orar. Todos esses avivalistas, o que eles têm em comum, depois você lê os livros, a partir do primeiro turno. Às vezes ele me deixa dormir um pouco mais, mas na maioria das vezes 5 horas da manhã. E a partir daí, Deus começou a mudar muitas coisas. Uma delas, presta atenção, oração e fé nunca foram desapontados. Oração, eu disse isso, gente, que coisa simples e profunda, porque revelação é isso, profundamente simples. Revelação não é algo sem entendimento, é algo profundo, mas até uma criança entende. Oração é um depósito, que enquanto você está orando, você vai pondo lá, vai pondo lá, vai pondo lá. E na hora que você está orando, você não vê muito resultado. Você fala, mas chega uma hora que você vai lá e saca tudo. Aí você começa a ver a resposta na hora certa e no momento certo, você vai lá no depósito. Tudo que você recebeu como milagres e bênçãos de Deus é resposta desse depósito. Funcionou? Então continue. E durante toda a minha vida eu orava pela conversão da minha mãe. Ela nunca quis ter relacionamento com os filhos, nem com os netos. Vivia sozinha, fechava a porta para a gente não ir. Quando ia, ela fechava a porta na nossa cara. Tudo que eu fazia na minha vida era para provar para minha mãe que eu consegui, que eu venci, que eu fui, que eu sou alguém na vida. Então eu tinha que afirmar essa vontade para ela. E é tão verdade. Presta atenção, dia 20 de outubro, a Bíblia diz que os mistérios de Deus são revelados para aqueles que oram. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador e recompensa aqueles que o buscam. Dia 20 de outubro do ano passado, eu estava pregando em Vitória no Espírito Santo. Um homem entrou dentro do hotel. Agora eu já sei que é o mesmo, que veio disfarçado de criança, que veio 24 de setembro de 2011, que sempre aparece em casa. É o mesmo. Nesse dia ele falou o nome dele. Ele deitou do meu lado e disse: sou o homem, Gabriel. E eu fiquei paralisado. E ele disse: eu vou falar com a sua mãe. Ela odiava pastor, ninguém pregava para ela. Ela tinha raiva do ministério dos filhos. Então só um milagre para falar com ela. Ela já foi uma mulher de muita experiência com Deus, já foi de círculo de oração, se decepcionou. Então tudo que você entende de evangelho, ela sabe até os chavões. Missionária de círculo de oração, só um milagre. Só uma profunda experiência com Deus para salvar uma mulher dessa. Ela era uma mulher de visões, revelações. Então esse anjo veio e disse: eu vou falar com a sua mãe e depois vou tirá-la. Gente, eu sabia até o dia que a minha mãe ia morrer. No dia que chegou, eu estava em Portugal com a minha esposa. Quando ela foi internada, eu disse: ela não volta mais, porque eu tinha certeza. Cheguei, meu filho estava comigo, falei: Jean, eu tive uma experiência com Deus. Isso não é uma coisa que você conta para todo mundo, que nem todo mundo acredita. Mas eu não preciso que você acredite para que seja verdade. Peguei meu celular e escrevi tudo no celular. O anjo disse isso, e fui escrevendo. E mandei no grupo da família e disse: Deus falou que vai lidar com isso, com a minha mãe, etc, etc, e com meu pai, etc, e depois vai recolhê-los. Ih, mamãe, deu um pau no grupo que você não tem noção. Eu não deveria ter feito isso, mas você não tem noção. Minha esposa falou: você não vai fazer isso. Eu falei: eu vou tacar fogo no arraial. Ela mandou fogo no parquinho. Gente, ó, do jeitinho, mas você não tem noção do que aconteceu. Imagina que você põe no grupo da família e fala: Deus vai matar. No grupo da família não tem os pais, viu?
Deus vai levar os pais. É loucura, não é? Pois bem, eu pus. Eu acho que eu não deveria ter feito. Hoje eu não faria. Mas na hora que você recebe a revelação, ela é tão fresca que você pensa que tem que falar para todo mundo. Mas contudo, já foi feito. Quando eu veja, e aquele anjo disse: agora eu estou saindo daqui e estou indo lá falar com a sua mãe. Isso em Vitória, no Espírito Santo. Quando eu cheguei em Curitiba, meu telefone toca. A minha mãe. Ela nunca falou filho. Ela sempre chamou os filhos pelo nome. Hernani, Samuel. Ela nunca falou: oi, meu filho. Nunca. Ela disse: oi, filho. É a sua mãe. Eu estou te ligando, porque eu vou falar com todos os seus irmãos. Eu vou gravar um áudio e você põe no grupo, porque eu quero pedir perdão para todos. Mais de 30 anos. Então agora você acha que a sua dor, por ter um sentimento de não ter tido o pai ou a mãe como você merece, é só sua? A sua falta de colo de mãe ou abraço de pai é só sua? E você agora está percebendo que essa falta de pai e de mãe está doendo agora? Pois eu estou aqui agora para dizer que eu coloquei por várias vezes pessoas do seu lado. Sempre pessoas estranhas cuidaram de você. Não eram pessoas estranhas, era eu disfarçado delas. Sabe disso? Pois é com você que ele está falando. É verdade? Pois ele manda te dizer o que ele disse a mim: eu sempre fui seu pai. Todos os cuidados era eu. Então ela mandou mensagem para o meu pai, pediu perdão, reconciliou com todos. E agora de 20 de outubro até o dia que o Senhor levou ela, 3 meses e 4 dias, ela acordava todo dia 5 da manhã, mandava mensagem: vamos lá? E orava comigo, até 8, 10 da manhã, 9, e orava. Abandonou o cigarro. Pensa numa mulher que agora passou cheia de experiências. Ela disse: Deus me disse que agora eu sou mãe de profeta. E assumiu uma posição. E agora ela disse, e ela virava fera. E ela falava: o que está acontecendo? E eu ia viajar, ela falou: estou aqui, tal. E mandava mensagem: onde é que você está? Eu não sei do fuso horário, eu estou aqui orando, orando. Até que chegou o dia do Senhor tirar ela. De repente a minha mãe sumiu do WhatsApp. Eu mandava mensagem, ligava, não atendia. Deu uma dor abdominal nela, uma hérnia. Em 2 dias ela morreu. A minha menina chorava, estávamos em Portugal, ela dizia: agora que eu virei amiga da vovó. E eu fui falar: Senhor, agora que eu vou ter relacionamento com a minha mãe. Ele disse, Isaías 57, verso 1: perece o justo, e não há quem considere em seu coração que as pessoas boas são tiradas antes de pecarem e caírem no mal. Eu entendo esse texto assim: antes de irem para o inferno. E Deus disse: chegou a hora de você sacar todas as suas orações, porque eu estou salvando a sua mãe. Então eu fui lá e fiz assim, saquei tudo. Todos os dias eu orava pela salvação da minha mãe. Oração e fé nunca foram desapontados. Eu quero lhe convidar a se matricular na escola da oração. Tente viver milagres, irmãos. Experimente andar no sobrenatural. Experimente uma resposta uma atrás da outra das suas orações. Você vai começar meio cansaroso, 15 minutos, não consegui orar 15 minutos, orou 5, fica os outros 10 em silêncio. Eu vou te explicar, orou 15 hoje, agora amanhã eu vou ficar até 20. Então orei 10, vou ficar outros 10 calados. E sabe como é que funciona? Eu vou te ensinar. Eu estou orando aqui 10 minutos, agora eu fico quieto, mesmo ali, impondo aquele sacrifício no meu corpo. Daqui um pouco, daqui 2 minutos volta a palavra: ó Senhor, não sei o quê. Daqui mais um pouquinho volta outra palavra. E você vai impondo esse sacrifício, e as palavras daqui um pouco
Você vai impondo, sujeitando a carne. Você fica calado, daqui um pouco você já não vai ficar mais calado. Mas você tem que sujeitar o corpo. Paulo disse, eu sujeito, esmurro o meu corpo. É isso que ele está falando. Porque oração é guerrear contra o diabo e contra a sua carne. Os primeiros 30 minutos da oração é só teto de bronze. É só batalha. Depois de 30 minutos, toda a carne e o diabo é calado. Agora você está só com Deus. E agora vem todo o prazer. Experimente. Eu tenho certeza que sua vida vai mudar. Então, em primeiro e último lugar, de duas coisas importantes que eu preciso falar. Deus ajuda os homens que oram. Nós devemos entender que Deus ajuda homens através da oração. Sem oração, Deus a si mesmo se coloca em uma posição, presta atenção, que Ele não pode ajudar o homem. Como assim, pastor? Deus estabeleceu um meio pela sua soberania de responder oração. E Ele não vai mudar isso, porque é a palavra dEle que sustenta a sua santidade. Se Deus mudar a palavra dEle, o trono dEle rui. Só uma coisa para Deus e só uma coisa acelera a Deus, o que Ele fala. Deus vela por uma coisa, o que Ele fala. Então se Deus disse, clama para eu responder, pede para eu dar, busque para ser achado, Ele não vai mudar isso, não é porque você é bonitinho, nada vai mudar esse critério. Então Deus falou, Ezequiel, antes da nação ter sido destruída na Babilônia, eu procurei alguém que estivesse orando, mas como ninguém encontrei, a nação foi destruída. Jesus disse, ore para que o Deus da seara envie obreiros para a seara. Deus pode salvar o mundo sem você orar, mas Ele decidiu não fazer isso sem você orar. É critério, gente. Nada vai mudar na sua vida se você não orar. Ninguém vai ser salvo se você não orar. Isso não diminui a soberania de Deus, isso chancela. Quando eu oro, eu vivo da palavra de Deus. Mesmo Ele prometendo que o Pentecoste viria, em Joel 2,28, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Em Atos 2, Jesus mandou eles orarem para o Espírito Santo descer. Mas não tinha tido promessa? Sim, te explico. Se eu oro por algo que Deus prometeu, eu estou dizendo, creio no que Ele falou, estou vivendo a palavra dEle. Se eu não oro, eu estou dizendo, não creio. Então a falta de oração é desprezar a palavra de Deus. É não viver de toda a palavra que sai da sua boca. Então, sem oração, Deus, pela sua palavra, a si mesmo, se coloca em uma posição que Ele não pode ajudar o homem. E eu imagino quanto deve doer para Ele. Ver pecadores indo para o inferno. Porque a gente não ora para o Senhor da seara enviar obreiros. A oração é uma regra estabelecida por Deus para nos atender através da comunicação. Como podemos alcançar alguma coisa de Deus sem orar? Jamais. Toda a vida espiritual e material do cristão, familiar, emocional, financeira, tem a sua influência na oração. Deus então só ajuda os homens que oram. E quando Ele ajuda quem não ora? É por puro socorro. Mas quem sabe orar e não ora, não terá intervenção. Isso que eu estou pregando aqui tem duas maneiras de chegar aos corações. Tem gente que tem experiência de oração e tem experiência com Deus e agora está frio. Para esses, essa mensagem destrói. Porque eu sei, no meu caso, como eu sempre fui de muita paixão por oração, quando eu estava sem orar e ouvi algo sobre isso, parece que eu ficava em pedaço. Me arrebentava. Mas para aqueles que não têm o hábito da oração, eles serão motivados a tê-lo. Toda a nossa vida é influenciada na oração. Por que a oração interessa a Deus, gente? Os planos de Deus para nós são condicionados pela oração. Os propósitos de Deus para nós são condicionados à oração. A vontade de Deus para nós são condicionados à oração. A nossa santidade é condicionada à oração. A nossa espiritualidade é condicionada à oração. O crescimento sadio da igreja é condicionado pela oração. Todos os majestosos dias de poder de Deus na terra nasceram de corações que estavam envolvidos na oração.
E Deus participava desses grandes moveres à medida que homens e mulheres iam orando. O teste real da evidência do Espírito Santo no crente está em sua vida de oração, em sua total dependência de Deus. E isto é mostrado porque ele ora. Não é sobre intimidade aqui que estamos falando? E por quê? Porque o crente que não ora, além de demonstrar desprezo pelo Senhor, demonstra que não depende de Deus para nada. Se tudo que precisamos de Deus conseguimos somente através da oração, se eu não oro, ou não preciso de nada de Deus, ou desprezo isso. Quem precisa de Deus? Então só tem uma outra resposta. Eu quero lhe convidar a correr aos seus quartos. Escolha um lugar e um horário e ore. E eu vou dizer mais: se você acordar no primeiro turno, nem que você durma depois, você vai ter tanta experiência como Pedro teve, como Paulo teve, como todos os grandes. A minha esposa disse: meu amor, me ajude a ter as experiências com Deus. Porque o marido, homem de Deus, aproxima a esposa de Deus. Ele é o sacerdote. Então escute. Eu disse para ela, falei: amor, todos podem ter todas essas experiências com Deus que todos tiveram. É só ter a mesma paixão. Nós queremos o fervor da igreja primitiva sem a paixão dela. Você pode ver Jesus como Paulo viu, 1000 dias com Jesus no Monte da Arábia. Você pode ter a experiência de Moisés. Você pode ver Jesus como todos, você pode ter todas as experiências de todos. É só buscar, como todos buscaram. Billy Graham com 22 anos, eu já disse isso aqui, mas vou repetir de novo. Engraçado que há 2 anos e meio estou pregando a mesma mensagem de forma diferente. Billy Graham dobrou o joelho onde John Wesley orava das 5 da manhã até as 10, todo dia. Falou: Senhor, dê a mim o que o Senhor deu a John Wesley. Bom, Deus deu. Ele morreu 3 dias para 100 anos, alcançou quase 5 milhões de almas. Eu estive lá também. Dobrei o joelho e falei: Senhor, Billy Graham morreu, eu estou aqui. John Wesley morreu, eu estou aqui. Dê a mim o que o Senhor deu a John Wesley e Billy Graham. Ele disse: dou. Dê a mim o que John Wesley e Billy Graham me dava. Experiência com Deus não é para quem Ele falou: você vai ter, você não vai ter, você não. É para todos que o buscam. Os sinais seguem a todos os que creem. A primeira coisa que eu vou fazer aqui hoje é: pastor, eu preciso me arrepender de não ter uma vida de oração. Segundo, pastor, eu preciso melhorar minha vida de oração. Terceiro, eu tenho que ser humilde como os discípulos. Senhor, ensina-nos a orar. Não dá para ver todos aqui, mas se você quer se arrepender de desprezar o Senhor, mesmo que inconsciente, por ignorância, como 99%, que não entendiam a importância gigante da oração, você vai ficar em pé. Segundo, pastor, eu oro, mas tenho que melhorar minha vida de oração. Terceiro, Espírito Santo me ensine a orar. E agora vai vir um espírito de quebrantamento dentro de você. Naqueles que têm um espírito de oração, um espírito de súplica. E agora vai vir um espírito, e veja, preste atenção. O Espírito Santo não deixa em paz a igreja dele enquanto ela estiver sem oração. Ele não vai deixar você em paz. Os dias que nós estamos vivendo são dias tenebrosos. Não pense você que essa é uma guerra territorial. A Ucrânia é o segundo maior país da Europa. O primeiro é a Rússia. 70% de suas fronteiras é com a Rússia. A Rússia tem 6.800 bombas nucleares, ogivas nucleares. Os Estados Unidos vem em segundo lugar com 4.000.
A Alemanha, que é a terceira força bélica, a China é a segunda força bélica, depois vem os Estados Unidos. A Alemanha tem 800. Nós temos apenas 12 nações com bombas nucleares. A Rússia é a maior força bélica do mundo. Essa é uma guerra que o Espírito Santo me disse de 10 anos. Vladimir Putin foi 23 anos diretor da KGB. Ele é um profissional. Os outros presidentes são amadores. Não pense você. A Rússia é o território da grande nação do norte, de Daniel 11, de Ezequiel 38 e 39. É a grande nação inimiga do povo de Deus. É o anzol que Deus usa para trazer o povo dele de volta. Está lá em Daniel 11, a grande nação do norte, chamado Gog e Magog. E lá está o nome exato dela, Rosh, que em russo é Rússia. Rosh, está lá em Ezequiel 38 e 39. Não é possível que o povo de Deus continue dormindo em berço esplêndido. Jesus não vai buscar uma igreja que não ora, simplesmente porque a igreja que não ora não vai ouvir o som da trombeta. Estará sem azeite. Levante a mão. O Senhor agora vai converter o seu coração ao Espírito Santo. Ele vai te trazer a Ele agora. O teu abraço em mim, e a noite me alcançou. Agora comece a orar. Você vai ter um constrangimento do Espírito Santo. Sem restrições. Você vai chorar desesperadamente. Entregou por mim. E quando eu te vejo, não há mais o que dizer. Vamos, Pois não há outro mais alto. que me O conhece espírito de igual a gemido ti. e lágrimas vem sobre você.